Olá, graça e paz, tudo bem com os irmãos? Como foi a semana? Espero que tenha sido uma semana de muita bênção, muita vitória, muitas conquistas. Graças a Deus, foi uma semana muito interessante, uma semana em que senti que as pessoas queriam conversar, né? Infelizmente a gente não tem o contato físico, mas usando aí a mídia, temos mantido aí um diálogo com os nossos irmãos. Recebi muita ligação de muitos pastores, de muitos missionários, conversei também com os nossos missionários que estão espalhados aí pelo Brasil, graças a Deus todos muito bem, nas dificuldades, mas estão trabalhando para o Senhor, fazendo a obra do Senhor. Domingo passado foi realizado um batismo, né, em Biritiba, ao sul, uma casa de recuperação. Esse irmão Sebastião, ele é um dos internos dessa casa de recuperação e foi batizado lá nas águas, né? Foi uma alegria muito grande. E breve nós teremos boas notícias em relação ao trabalho da Nikkei em Biritiba, o Sul. Um abraço ao pastor Jairo, pastor Duílio, responsáveis por esse trabalho maravilhoso na região ali de Mogi das Cruzes. Também recebi muitas ligações de muitos irmãos, liguei também para alguns irmãos e foi uma semana de muita conversa, mas muita conversa mesmo, né? Graças a Deus que temos aí o WhatsApp, as pessoas podem conversar sem preocupar com os custos, né? Antigamente, se você fizesse uma ligação e ficasse horas e horas conversando, no fim do mês ia receber uma conta enorme, e essas contas sempre traziam muitas complicações, muitas reclamações da família. Mas temos aí o WhatsApp nos permite conversar muito tempo. E recebi muitas boas notícias, também recebi algumas notícias que não foram muito agradáveis, né? Tristes. Foi partida de amigos nossos que partiram, graças a Deus, não pela Covid, mas por outros tipos de enfermidade. Mas no geral foi muito bom. Quase ontem, pensando, né, nessas ligações, meditando nessas ligações, eu comecei a perceber o quanto é gostoso, quanto é necessário conversar. Como nós temos necessidade, né, de dialogar, de entrar em contato com o outro, trocar ideia, falar amenidades, falar fofoca, fofoca também, né? A gente fofoca um pouquinho, falando da vida dos outros irmãos, mas não no sentido negativo, no sentido pejorativo, mas no sentido de querer ajudar, querer edificar, né? Uma fofoca santa, vamos dizer assim. E pensando, né, nas conversas, pensando nesse desejo de ter um contato, de dialogar, isso revela, né, uma das essências da relação da criação do homem, vamos dizer assim. Porque a gente vê na Bíblia aqui que Deus não veio ao Jardim do Éden para impressionar Adão e Eva. A ideia que temos aqui na Bíblia é a ideia de Deus de ao entardecer, aparecer no Jardim do Éden, não era para impressionar, mas sim para se comunicar com eles. Vemos ali que o nosso Deus é um Deus de relacionamento e criou o homem também para se relacionar com ele. Vamos dizer que Adão era um parceiro, né? E infelizmente não temos aí a noção,
das conversas que o Senhor tinha com Adão, que Adão tinha com o Senhor, como que era essa conversa, do que se tratava. Mas certamente, né, Deus mostrava a Adão, né, o jardim do Éden, e Adão comunicava, falava com o Senhor, dizendo, né, o que ele tinha feito. A Bíblia fala que Adão deu nome aos animais, certamente, né, acho que todo dia tinha uma conversa, todo dia tinha assunto para conversar a respeito, né, das coisas que estavam em sua volta. Uma coisa que é interessante, né, que esse diálogo, essa comunicação entre Deus e Adão mostra ali uma certa intimidade. É isso que me chamou a atenção, isso que me trouxe aqui à mente, né? Intimidade, conversar, é algo que está ligado com a intimidade. Tem um profeta na Bíblia que, ao ler o seu livro, nós vamos perceber, né, que ele registra uma conversa que esse profeta teve com Deus, né? E essa conversa está registrada no livro do profeta Abacuque. Se os irmãos tiverem com a Bíblia em mãos, abra no livro do profeta Abacuque, no Velho Testamento. Nós não sabemos muito a respeito de Abacuque. Acredita-se que Abacuque profetizou depois do reinado do rei Josias. Se você quer saber alguma coisa sobre o rei Josias, você abre a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 22, ali tem o reinado do rei Josias, que entendemos que tenha sido o último rei de Judá temente a Deus. Pouco anos antes da conquista do país pelo povo estrangeiro, pelo povo inimigo, pelo império, no caso aí o babilônico, né? E o ambiente do cenário aí de fundo do Abacuque é justamente isso. Na época de Abacuque, dá a entender aqui nos comentários que havia muita injustiça e muita maldade que reinava em Judá. Isso faz com que Deus envie um castigo que tinha um nome, o Império da Babilônia, que na época era o povo mais cruel, um povo terrível que martirizava, né, os conquistados de maneira terrível. Pendurava em poste, e olha, se você quer saber mais alguma coisa, entre lá no Google, né, vê sobre o Império Babilônico, veja o que eles faziam com os povos que eles conquistavam, né? Então, Abacuque fala sobre o pecado de Judá, fala que Judá está em estado de injustiça, em estado de maldade contra Deus, né? E Deus... Só que Abacuque não entende por que Deus escolheu justamente a pior nação para castigar. Abacuque disse, esses babilônicos são piores que o de Judá. Como é que o Senhor levanta uma nação para castigar, sendo ela o pior de todos? Então a conversa vai girar em torno dessa situação. Lá no capítulo 2, no verso 1, você vê que Abacuque, ele entra, né, em vigília. Ele entra no seu quarto de oração, e a Bíblia diz assim, né, capítulo 2 de Abacuque, verso 1. Amém? Acharam aí? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. Então Judá teve a visão,
da invasão dos babilônicos para castigar o pecado de Judá, então ele começa a colocar diante do Senhor o porquê Babilônia. Por que o Senhor escolheu a Babilônia justamente para punir o pecado de Judá? E nos 3 capítulos aqui você vai perceber claramente uma relação muito íntima, muito especial de Abacuque com Deus. Abacuque fazia perguntas e você vai perceber que Deus respondia diretamente ao profeta. Tá? E esse questionamento do profeta era mais ou menos assim: será que o Deus não se importa com a maldade praticada contra os justos? Essa era uma das perguntas, né, que a gente pode encontrar aqui no livro do profeta Abacuque, e assim por diante. Mas o que me vem aqui ao meu pensamento, na Bíblia nós vemos vários homens de Deus tendo um diálogo com Deus, conversando com Deus. Temos aí o anjo conversando, anjo do Senhor, que é, na forma teofânica, o Senhor Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, conversando com Abraão sobre Sodoma e Gomorra. Vemos aí Moisés, né, tendo um diálogo muito duro, assim. Depois, um dia, no outro vídeo, a gente vai falar sobre esse diálogo de Moisés com Deus, lá no Monte Sinai. Foram 40 dias, 40 noites de uma conversa, vamos dizer assim, aberta. E o que aprendemos sobre conversar com Deus na Bíblia, o que traz à minha memória é aquilo que a igreja chama de oração. Aprendemos que conversar com Deus é oração. Mas, vendo aqui o livro do Abacuque, vendo essa experiência de Adão com o Senhor visitando todo dia, no fim da tarde, para conversar, eu percebo que é muito diferente do aspecto do que foi ensinado na igreja sobre oração. Quando aceitei Jesus Cristo, eu ficava muito admirado, né? Eu não tinha nenhum assim, vamos dizer assim, eu não sabia orar, sentia meio incomodado, né, na oração. Mas nas vigílias que nós frequentávamos e nos cultos também, nos lares, eu percebi que umas pessoas tinham um palavreado muito interessante. Eles ficavam horas e horas, 1 hora, 2 horas. Tem pessoas que ficavam da meia-noite, que começava a vigília, até às 5 horas da manhã, quando terminava a vigília, orando, falando coisas. Olha, eu falei, meu Deus do céu, como essas pessoas conseguem falar tanto, né, com Deus? E eu acho que a minha oração durava nem 1 minuto. Já não sabia mais o que dizer depois de alguns minutos. Então eu criei uma estratégia. Eu comprei um caderno, ia nos cultos de orações e ficava mais próximo daqueles irmãos que eu achava que tinham uma intimidade com Deus, né? Era muito próximo com Deus, e ficava ali observando e ouvindo atentamente as orações. E comecei a copiar as orações dos irmãos, palavra por palavra. Enchi um caderno, enchi página e página, quase um caderno, só das orações dos irmãos, né? E não sei como é que Deus recebia as minhas orações no céu, mas deve ser, eu acho que se é que eu posso dizer assim, hoje, quando eu vejo o meu caderno de oração, dou risada.
Sabe que Deus ria de mim naquela época, como eu estou rindo das minhas orações? Porque eu ficava repetindo orações dos irmãos, pegava emprestado, ia de carona, vamos dizer assim, na oração dos irmãos. Mas acho que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, sempre atendia as minhas orações, sempre se manifestava com maravilhas, com milagres mesmo, com manifestações assim, sobrenaturais. Hoje, ainda tenho dificuldade de orar. Às vezes os irmãos dobram o joelho para orar. Eu falei, meu Deus do céu, a idade não permite mais dobrar o joelho. Meu joelho aqui não está enferrujado. Eu prefiro deitar, ficar deitado e orar ao Senhor. Mas, pensando em tudo isso, o que deveríamos fazer quando nos achamos na presença de Deus? O que cada um sentia ou pensava quando estava na presença de Deus? O que Abraão, Moisés, Davi, os salmistas pensavam, que estavam diante do Senhor? No Salmo a gente percebe que ali havia uma relação muito próxima entre o que está orando e com aquele que está ouvindo, que é Deus. Eles se abriram atentamente. Não havia meias palavras, como Abacuque aqui também, não tem meias palavras, fala mesmo do que está sentindo. E comecei a pensar sobre o que significa estar na presença do Senhor. Por que eu vou me aproximar do Senhor? E observando aqui os acontecimentos da semana, eu acho que a única razão de nos aproximarmos e sentirmos a presença do Senhor é conversar com Ele. Conversar com Ele. O profeta Jeremias, no capítulo 33, verso 3, vamos ler aqui, Jeremias, capítulo 33, verso 3, diz assim: clama a mim, e eu responderei, e lhe darei, e direi, veja só, e direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Então, Jeremias, quando se aproximava do Senhor, dá a entender que quando ele clamava e o Senhor respondia, o Senhor lhe mostrava coisas grandiosas. E Jeremias estava numa situação muito complicada. É só ler o livro do profeta Jeremias, você vai ver o cativeiro da Babilônia. Ele ficou na terra de Jerusalém enquanto seus irmãos iam para a Babilônia. Então, aquele diálogo de Jeremias era um diálogo complicado. Como hoje também, estamos vivendo uma época que fico pensando, meu Deus, o que eu poderia dizer para o Senhor? E aí começo a perceber a qualidade da minha oração. A gente fala muito, não é verdade? É como Abacuque aqui. Vou esperar no Senhor o que Ele vai dizer a respeito das minhas queixas. E nós temos razões de sobras para nos queixar no dia de hoje, não é verdade, irmãos? Acho que muito mais. Queremos saber o porquê dessa pandemia. Por que muitos irmãos descansaram no Senhor? A carne chora de saudade. Nós sabemos que está com o Senhor, nos braços do Senhor, mas não sei se serve de consolo, mas pelo menos
possa amenizar aí a dor da perda de um ente querido, né? Agora mesmo fiquei sabendo da perda de um jovem, filho da Dita, Israel, lá de Mogi Mirim, Juca, que conheci como criança, e hoje, orando pela Dita, fiquei sabendo que ele descansou no Senhor devido a essa Covid-19. Que qualidade tem as nossas orações? E qual o interesse também, né, de Deus querer nos ouvir? E aí que eu começo a refletir que Deus deseja conversar conosco. Deus deseja bater um papo, assim como ele fazia com Adão e a Eva, lá no Jardim do Éden, na viração do dia. Eu acho que é isso que Deus deseja, e Deus se manifestou na Bíblia, e talvez nós temos nos perdido, né, dentro, vamos dizer assim, não vou dizer doutrina, mas dentro de um hábito que é ensinado à igreja. Eu, quando eu leio o livro de orações, eu tenho vários livros de orações aqui, e eu fico, meu Deus do céu, eu sou falho. Meu Deus, eu estou totalmente fora dos padrões desses irmãos. George Miller, que orava para que o Senhor supria de todas as suas necessidades na manutenção do orfanato. Eu falei, meu Deus do céu, quando é que eu vou atingir esse padrão? Mas agora, pensando agora desde ontem, vamos dizer assim, Deus quer conversar com a gente. Por que quer conversar com a gente? Porque eu creio que nós somos muito importantes para Deus. Tem um Salmo 8, Salmo 8, veja lá, Salmos 8, eu já deixei aberto aqui deixa eu ver se eu deixei aberto aqui, não deixei aberto não, no Salmos 8, no verso 4, que diz mais ou menos assim, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Quem é o homem? O que eu sou? Por que Deus quer conversar comigo? Por que se importa em querer conversar comigo? Por que o filho do homem se preocupa conosco? Nós somos importantes. E às vezes as pessoas não dão muita importância. O diabo mais ainda, né, acirra uma batalha contra nós, nos rebaixando com o nosso valor. Mas Deus nos ama muito mesmo. Está aqui na palavra. João 3,16, vocês conhecem, decora João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo aqui não está falando do planeta Terra, está falando dos homens, dos seres humanos que Deus criou à sua imagem e semelhança. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, veja só, que deu o seu único filho, o filho unigênito, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus demonstrado aqui a nós não tem como imaginar, é inimaginável, é difícil alcançar. E mostra também o quanto nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, eu repito novamente isso, porque é isso que eu entendo. Temos algo de Deus em nós. O livro de Eclesiastes diz que Deus colocou em nós a eternidade. Essa eternidade é aquilo que nos aproxima de Deus. Deus nos ama porque, vamos dizer assim, somos semelhantes a Deus. O pecado manchou um pouco essa
essa imagem. Mas continuamos ainda importantes para Deus, a tal ponto de ele aceitar se sacrificar por nós numa cruz. É difícil você imaginar que o Filipenses diz que Jesus se esvaziou, né? Não se, vamos dizer assim, abandonou os céus, onde ele era Deus, adorado pelos anjos diariamente ao seu redor, santo, santo, saiu da glória, da presença do Pai para nascer num estábulo, num ventre de mulher, para se tornar homem como nós. Então aí mostra, né, como nós somos importantes para Deus. Por que Deus fez isso? Além de nós sermos semelhantes a Ele, nós somos semelhantes a Ele em quê? Estudando aqui, né, os comentários bíblicos, muitos teólogos creem que o que nos assemelha a Deus é o que eles chamam de santidade original. Deus revela na Bíblia que Ele tem emoções, que Ele tem um intelecto, que Ele faz escolhas. E a finalidade que nós podemos entender da criação do homem é para repartir com o homem toda a criação. Tudo que Deus criou primeiro todas as coisas, e depois que tudo está criado, Deus faz o homem a sua imagem e semelhança para que tenha domínio sobre todas as coisas. A Bíblia fala sobre isso, para que o homem tenha domínio, isso é, autoridade sobre todas as coisas que Deus havia criado, seja o reino animal, reino vegetal, reino mineral, tudo. Então a santidade original, né, segundo os comentários bíblicos, tem vamos dizer assim, três maneiras de entendermos essa santidade original. Primeiro, é a questão da responsabilidade. Deus criou o homem, deu a ele uma responsabilidade. Você vai ser meu companheiro. Vamos andar ombro a ombro, vamos andar junto. E vou te dar aí uma responsabilidade. Você vai cuidar do jardim que eu criei. Você vai cuidar de todas as árvores, vai cuidar de todos os animais. Você vai arar e vai cuidar, vai semear e assim por diante. E a santidade original também, né, revela que Deus nos deu a liberdade de escolher. Foi o homem que deu o nome de todos os animais. Deus deu ao homem, essa liberdade. Você põe aí os nomes que você quiser nos animais. E Adão foi colocando. E você também nessas conversas diárias, diz assim, olha, hoje aquele animal chamou-se leão, aquele foi o tigre, aquele foi o elefante, aquele foi o cachorro, aquele foi o gato, papagaio. E acho que Deus gostava disso, né? Essa troca, né? Acho que Deus se agradava muito, e a Bíblia revela muito sobre esse desejo de conversar. Até coisas não muito agradáveis. Né? Até talvez mostrando alguns questionamentos de dúvida, Jesus um dia chegou e perguntou assim, pessoal, o que diz um homem a respeito do Filho do Homem? O que diz os homens ao meu respeito? E ali naquele diálogo, né, houve um silêncio, as pessoas não sabiam o que dizer para Jesus.
né? Então, eu também já senti isso, né? Às vezes eu lendo a Bíblia, tem essas coisas, fico pensando e não tenho o que dizer a respeito do que eu leio, das revelações de Deus. Mas Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então aquele diálogo, diz assim, Deus fez um trato, um acordo com Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e foi aquela conversa toda que nós temos lá no livro do Evangelho, nos Evangelhos. Né? E havia uma tanta intimidade entre Deus e Adão, diz a Bíblia, que Deus achou que o homem não estava muito bem, não. Que estava faltando uma coisa, que o homem, não era bom que o homem estivesse só. E Deus cria, né, a mulher, que nós conhecemos aqui e chamamos a ela de Eva. Quando Deus criou a mulher e apresentou Adão, ali se revela o propósito de Deus. O propósito que permeia toda a Bíblia e que é o propósito que Deus tem para conosco. O Senhor, ao criar a Eva, coloca ambos dentro do propósito, dentro de uma missão, podemos assim dizer. Vamos ver aqui capítulo 2, capítulo 1, vamos ver aqui. Verso 29, 28. Gênesis capítulo 1, 28. E Deus os abençoou, né? Adão e Eva, e lhe disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus, e eis que lhes te dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam semente, e todas as aves que dão fruto com semente, eles servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais com alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, e a todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. Então temos aqui o desejo de Deus, nessa parceria. Deus daria tudo o que eles precisavam e os homens cumprissem, com a missão de multiplicarem, encherem, subjugarem a terra. Com a queda, houve aí uma quebra nesse relacionamento. E Deus criou novas maneiras de se comunicar com o homem. Levantou profetas, até usou um animal para falar com Balaão. Porque Deus quer conversar. Deus quer conversar com você. Deus quer dialogar com você. Eu creio que hoje, com Cristo Jesus, muitas coisas que Adão tinha antes da queda, aos poucos vão sendo restabelecidos. O mundo ainda continua um caos. Mas uma coisa mudou. Talvez não tenha mudado a minha aparência física, nem os meus pensamentos, mas eu creio que a minha relação com Deus mudou. É como pensar assim que todo dia, assim que fazia com Adão, no entardecer do dia, Deus, ele vem a nós, convinha a Adão, para conversar. Conversar. E mais do que nunca, nós precisamos ter esse tipo de diálogo.
eu não sei. Quando eu converso com Deus, eu não sinto que eu estou orando. Porque a oração que eu percebo, não sei se está certo ou errado, mas parece que é uma via de uma mão só, né? Já reparou nisso? Só nós debulhamos, assim como o Abacuque disse, as nossas dúvidas, as nossas queixas, o porquê isso, porquê aquilo, Senhor, faça isso, faça aquilo. Mas Jeremias diz assim: clame a mim e te responderei. Não é isso que ele falou lá em Jeremias, capítulo 33, verso 3. Vamos ver onde está aqui, eu anotei aqui, eu vou abrir sua Bíblia novamente. Jeremias 33, verso 3. Está aqui, ó. Clame a mim e eu, disse o Senhor, responderei. E lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Você não sente que talvez Deus tenha desejando, querendo nos revelar coisas grandiosas, insondáveis? Que tal? Eu estou tentando fazer isso, né? De conversar com Deus. Conversar mesmo, assim, abertamente. E também parar de falar. Porque aqui no Abacuque, capítulo 2, aqui, verso 20, eu acho que tanto Abacuque falar e Deus justificar, do verso 20, Abacuque 2, verso 20, assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Veja só. Cale-se diante dele toda a terra. Eu parei aqui, fiquei pensando, meu Deus do céu, eu acho que o Senhor se aborreceu aqui. Para ponto de dizer assim que devíamos nos calar diante dele. Eu procurei uma outra tradução, a NVI, a Nova Versão Internacional, diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Às vezes, isso me fez lembrar de um acontecimento de um rei da Espanha, o rei Juan Carlos, que estava aí numa conferência. Acho que é a conferência, eu fui procurar no Google aqui, deixa eu ver que conferência que era. Aqui está no Google, aqui, ó, marquei aqui, ó. 17ª Conferência Ibero-Americana, que foi realizada no Chile, onde o rei da Espanha, Juan Carlos, perdeu a paciência com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e teve um momento que virou meme, explosão, dizia assim: por que não te calas? E eu fiquei pensando, né? Quando o Senhor dizia assim, cale-se diante dele toda a terra, será que Deus perdeu a paciência com Abacuque? Com aquele homem que estava no seu quarto de oração, para ver o que Deus respondia às suas queixas? Eu acho que, não sei aqui, né? Eu acho que Deus diz: cala-te, ó Abacuque. E eu fiquei pensando, quantas vezes o Senhor falou assim: Abacuque, cala-te! Por que não te calas? Já sentiu isso? Por que não te calas? Às vezes Deus quer falar com a gente não
Não deixa. Eu ouvi os meus irmãos, falei com meus irmãos, eles ouviram o que eu falei, trocamos ideias, trocamos opiniões, aparamos ali as arestas. As conversas com os pastores foi muito edificante, porque sempre cada um tem uma opinião muito interessante da palavra de Deus, você vai aprendendo com eles muito, muito mesmo. Sou grato a isso, sou grato a ter amigos. E essa pandemia não está nos permitindo conversar como conversamos antigamente. Para mim, o melhor do culto era na hora do amém. Na hora que diz assim, que a graça do Senhor, Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, ali começava o melhor do dia. Onde descíamos lá na cozinha, naquele salão lá de baixo da igreja, e conversávamos, batíamos um papo, ficávamos ali mais de 1 hora, 2 horas, muitas vezes conversando, batendo papo, orando também, um pelos outros, deixando Deus nos usar, ouvir ali exortações do Senhor, palavras edificadoras do Senhor, e era uma coisa muito interessante. No culto, normalmente é só um que fala, né? Os outros ficam só ouvindo. Mas na nossa igreja, nós temos o hábito de conversar. Até durante o culto, né? Os irmãos têm aquela liberdade de levantar a mão, perguntar sobre as suas dúvidas, e ali nós vamos muitas vezes, as pessoas reclamam, pastor, você está saindo aí do tema aí. Mas é bom, né? Essa rigidez também, eu não gosto muito dessa rigidez, eu não gosto dessa espontaneidade, né? Da liberdade que nós temos. Eu acho que isso é diálogo, é conversa. Eu creio que isso edifica mais, conversa mais, né? E uma coisa muito interessante que eu vou conversar com os irmãos, por que Deus quer esse diálogo, essa troca de conversa, de palavras, vamos dizer assim, esse bate-papo? Por que Deus deseja esse bate-papo? Por que Deus deseja conversar conosco? E vamos tratar desse assunto aqui na semana que vem, né? No outro vídeo. Por que o Senhor enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós? Eu creio que é para aperfeiçoar o nosso diálogo com Deus, a nossa conversa com Deus. Que a semana possamos sentir, na viração do dia, Deus descer, a nossa insignificância, presença e aconselho. Aproveitem. Ontem, na viração do dia, conversei muito com o Senhor. E o Senhor mostrou muitas coisas maravilhosas para mim. O que eu conversei? Conversei coisas do dia a dia, da minha idade. Eu acho que não tem regras, né? Fala o que se sente no coração, fala abertamente. Já conversei com o Senhor sobre o meu time de coração, né?
Porque o Senhor, até quando, Senhor, eu terei que aguentar, né, as piadas aí desses irmãos corintianos, porque o Palmeiras não tem título mundial? Eu digo que tem, esses que não tem, é problema dele, né, deles. Você acha que é pecado isso? Falar com Deus sobre essas coisas? Eu acho que não. Pecado é não conversar com Deus. Pecado é, talvez seja não ouvir Deus. Quem sabe o Senhor está agora, neste momento, dizendo assim: ô Kamakura, cale-te! Porque tu não te calas? Né? Então vou me calar por aqui. E que o Senhor possa nos abençoar nessa semana de muita vitória. Veja só, nos abençoar, já nos abençoou, né? De antemão, desde o princípio já nos abençoou. Então, mas é um hábito que nós, de palavreado, né, de igreja. O Senhor já nos abençoou e seremos grandemente felizes, alegres, regozijantes. Já de hoje, já vejo aí maravilhas. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe grandemente. Vão na paz. Deus o abençoe. Fique na paz. Amém.